Olá pessoal, olá terceiro ano. Vamos iniciar mais uma atividade, mais um estudo, tá certo? E hoje, nesse momento, teremos a nossa aula de português, tá bom? Vamos iniciar uma nova unidade, que é a nona unidade, unidade 9. E ela tem como título o valor da amizade, certo? Para iniciar esse nosso estudo dessa unidade, ela vem com um texto, tá certo? O nosso texto 1, que ele contará alguma história para nós leitores. Você lerá um trecho de uma história que se passa na cidade chamada Trovoada. Nela, todos eram tristes e mal-humorados. Como você imagina esse lugar? Então, nosso texto 1, ele já inicia com uma pergunta, tá certo? Que a partir do nosso título, do que essa pergunta falou, já podemos pensar um pouquinho sobre o que o nosso texto ele vai falar, tá certo? O que é que vamos encontrar ao ler o nosso texto? Bem, o título desse texto é A Cidade que Mudou de Nome. Ele já tem um título bem diferente, né, dos textos que conhecemos. Bem, a leitura desse texto, né, como sempre faço com vocês, ficará para ser feita por vocês, tá certo? Porque a leitura, ela é muito importante que vocês leiam e entendam o que o nosso texto está dizendo, tá certo? Essa história, ela conta o quê? O que é que acontece nessa cidade com a população? Que ela é uma cidade, né? Como diz aqui na nossa primeira perguntinha, que ela é uma cidade que todos eram tristes e mal-humorados. Por que essas pessoas eram assim? Por que essa cidade ela teve que mudar de nome? Então, na nossa leitura, vamos conhecer detalhes, né? Quem são os personagens, o que é que acontece na nossa história, como é que ela termina, tá certo? Se for uma história de aventura, tem as histórias que são narradas, né? São contadas por alguém que uma história que aconteceu com alguém, está sendo contada, né? Tem alguns trechos. Será que tem algum trecho falando o que foi que os personagens disseram naquela parte do texto, tá? Ou se trata de um poema que ele tem as suas rimas. Então, conhecer o nosso texto é saber como ele é escrito, tá certo? Do que é que ele fala, quem são os personagens, aonde acontece, quais são os fatos, o que que acontece com essas pessoas, tá bom? Então, é muito importante tirar esses detalhes, tá bom? Que tem nos nossos textos. E depois de fazer essa atividade, que conta a história do André, da Luísa, do Felipe, da Thaís, que conta um pouquinho sobre a história desses personagens que moram lá na cidade de Trovoada, tá? Vocês farão a atividade aí na página 72. Vocês só vão fazer esse pedacinho aqui, ó, conhecendo o texto, que tem 4 perguntinhas sobre o nosso texto, que vocês vão tirar essas informações do nosso texto, tá bom? Já dei um pequeno spoiler quem são os personagens, tá? E sabemos muito bem onde é que acontece a nossa história, na cidade de Trovoada. Então, é muito importante ler para saber o que é que acontece com esses personagens, tá certo? Por que essa cidade era tão triste e tão mal-humorada? Então, façam a leitura, façam a atividade e levem para a escola na próxima aula para que tia Débora dê um visto e veja como é que vocês estão interpretando os textos, né? E também serve para melhorarmos a nossa leitura, tá bom? Beijo para vocês, meus amores, e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!